Vamos então falar sobre os batistas e os separatistas ingleses. Sabemos até aqui que os batistas dispõem de 3 teorias a respeito da sua origem. Os que não veem fundamento sólido para o sucessionismo JJJ e discordam que os batistas sejam a continuação do movimento anabatista, defendem que os batistas surgiram entre os separatistas ingleses. Assim como a reforma protestante se deu com Lutero na Alemanha, com Zwingli, Zurique, Calvino, Genebra na Suíça, e com os anabatistas, primeiro em Zurique, depois em toda a Europa, Henrique VIII, por motivos nacionalistas e pessoais, deu início à reforma na Inglaterra, com um viés político. Desse modo, através de um ato do parlamento, por uma declaração do clero, em 1534, o Papa perdeu a supremacia na Inglaterra e Henrique se tornou o chefe supremo da igreja. E aí vocês devem lembrar, ou devem ter assistido algum filme que mostrou as questões de tanto o aspecto político da igreja querer. Qualquer coisa vai no índice, o Écio. Aí, como por exemplo, a questão das pessoas ficarem numa situação difícil pelo fato de o Papa, apesar de líder religioso, ele acaba de certa forma tendo uma certa liderança na Inglaterra. E de outro lado, ele precisando de um sucessor homem, a mulher dele, aí fica aquela dificuldade, né, de nascer filho, aí quando nasce filho não nasce homem, e aí fica aquela situação todinha, e troca de mulher daqui, mulher dali, mulher de lá, e nessa brincadeira o Papa falou que isso não existe. E aí o que aconteceu? Ele teve problema, né, e pensou assim, quer saber, se meu problema é o Papa, é simples, o Papa agora sou eu, né? É claro que eu estou brincando, mas historicamente teve toda uma articulação política, e a partir dessa situação ele acaba se tornando o chefe supremo da igreja, como até hoje a monarquia detém a liderança da igreja da Inglaterra. E aí a igreja não mudou doutrinariamente, porque pelo menos quando a gente estava na escola, a gente tinha aprendido que assim como teve Lutero, Calvino, teve Henrique VIII. Só que ele não chegou a fechar a questão de uma vez por todas. Então, ele não mudou a igreja doutrinariamente assim, mas a ordem real para que cada igreja possuísse uma Bíblia na língua inglesa, o fechamento dos mosteiros e o confisco das vastas propriedades que deixaram de pertencer a Roma, né? Isso foi começando a fazer algumas coisas acontecerem. Ele não chegou como é que eu posso dizer, a eliminar as antigas ideias, mas ele enfraqueceu as antigas ideias. Então, o que a gente observa aqui? Mudou a liderança, não vamos esquecer, o aspecto nacionalista e pessoal era o aspecto mais forte em relação a essa reforma que acontece na Inglaterra. E aí, nesse caso, a gente observa que no reinado seguinte, de Eduardo VI, a Inglaterra se tornou protestante, com o apoio da nobreza e com a adesão do povo, porque o filho dele era mais novo, e aí nisso teve aquela questão de assessoria, aquele pessoal que vai dando aquele suporte até o monarca ele atingir a idade para estar apto para o governo. E enquanto isso, o que acontece? Fica mais fácil de se contornar algumas questões no aspecto protestante. Entretanto, ele morre e a rainha Maria, ou Maria Tudor, ou Maria Sanguinária, ou Maria Sanguinolenta, né? Sei lá o nome que se dá, porque varia muito a questão toda, que dizem que pelo fato de ela ter uma certa inclinação para o catolicismo, então os protestantes sofreram muito na época dela. Ela sucedeu no trono da Inglaterra o seu irmão e regressou ao romanismo, e os protestantes foram cruelmente perseguidos. Aí parece uma ironia, né? Porque você vê
Henrique VIII batalhando tanto para ter um filho homem, para deixar um herdeiro homem no trono, e a filha assume o trono. É um negócio legal. E aí, nesse caso aqui, até que sua sucessora, a grande Elizabeth, estabeleceu o protestantismo sem introduzir muitas modificações, além das exigidas pelo pensamento protestante. E aí, continuando aqui, com a reforma anglicana, como a reforma anglicana foi uma meia reforma, devido a motivações mais políticas do que religiosas, ela favoreceu o surgimento dos puritanos e dos separatistas ingleses, em oposição aos resquícios do romanismo. Porque, observem bem, a gente verifica que a preocupação, pelo menos aqui aparenta na nossa leitura, é que a preocupação principal não era uma preocupação como a de Lutero ou a de Calvino, mas enquanto eles começam do aspecto teológico para o político, parece que o caso de Henrique vai do político para o religioso. Então a preocupação aqui parece ser mais o que? Olha, a gente vai romper com o Papa, a gente vai romper com Roma, não necessariamente com a essência do que eles passavam. Parece isso. E aí, como isso acontece? Aí um grupo religioso que assim, peraí, não, a gente não está sendo protestante de direito. Que protestantismo é esse? Que volta às escrituras é essa? Então, o que acontece? A gente observa que os puritanos, os separatistas ingleses, vêm se opondo aos requisitos do romanismo, e devido a essa perseguição sangrenta no reinado de Maria Tudo, ou Maria Sanguinária, protestantes fugiram para o continente europeu a fim de evitar a morte. Então, vamos para lá para a gente evitar, porque assim, cerol está fininho. E aí nessa situação, eles acabaram tendo contato com os pensamentos de Calvino, com os pensamentos de Oi? Perfeito. O irmão lá agora vê a bênção do anjo, então só semana que vem. Tá, beleza, vou lá então. Vou conversar com esse anjo agora. E então. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aí, por exemplo, a gente observa aqui, que de acordo com essa situação que a gente está observando, em que eles fogem para evitar a morte, e isso os coloca em contato com os pensamentos de Calvino. E esse contato com os pensamentos de Calvino contribui para que eles simpatizassem com tais pensamentos. É aquela questão sociológica de aculturação e enculturação. Quando, por exemplo, uma sociedade tem contato com outra, a cultura de um lado esbarra com outra cultura e surge uma nova cultura. E tem a questão da enculturação, que é quando uma cultura externa à nossa acaba, de certa forma, sendo introduzida no nosso modo de ser, no nosso modo de viver. Então, diante de situações como essa, o que aconteceu? Eles foram para lá para fugir da perseguição. E aí, nisso que eles foram para fugir da perseguição, se reuniram com outros irmãos. Se reunindo com outros irmãos, eles viram outra realidade, eles perceberam outro jeito de ser cristão, eles viram outro jeito de ser protestante, e aquilo foi começando a mexer com eles, e aí sim, eles foram tendo contato com um aspecto teológico da reforma, que não era bem o caso de Henrique VIII. E aqui, quando Elizabeth I assumiu o governo, eles retornaram ávidos por um cristianismo puro, sem os elementos papistas no culto inglês. Daí a questão de serem chamados de puritanos. Eles queriam uma coisa sem essa casca de verniz do romanismo. Eles queriam um retorno às escrituras, e eles viram aquilo que acontecia lá em Genebra como, é isso que a Inglaterra precisa ser. Só que assim, a monarquia não é dar esse mole, Pelo menos é o que eu penso na minha humilde sapiência, E aí, nesse caso, a gente vai verificar aqui que entre os puritanos
havia o grupo conformista. Ou seja, aqueles que não queriam sair da igreja, mas desejavam reformá-la. Ou seja, eu quero estar aqui, mas isso aqui precisa mudar. Então, esses eram o grupo do grupo conformista. Ao contrário dos separatistas, que eram os puritanos não conformistas. Ou seja, eu sou aquele cara que assim, olha, isso aqui não tem jeito não. Ou quebra tudo ou a gente mete o pé, não tem saída. É uma coisa mais ou menos assim. E aí, a gente, por exemplo, observa que estes, embora continuassem teologicamente puritanos, passaram a ser conhecidos como separatistas ou independentes. Devido a isso, foram muito mais perseguidos e por isso partiram para a Holanda. Então a gente percebe que assim, os conformistas, eles ficam numa situação em que assim, olha, vamos tentar ver, vamos mexer nisso aqui e tal, não fulano, agora não sei o que e tal. Os outros são pé na porta, tá errado e tal, não sei o que lá, achou Satanás, uma coisa mais ou menos assim. E aí, o que acontece? Na colisão vem o quê? O enfrentamento, não tem para onde correr. E quem tem mais poder? O indivíduo ou o Estado? Esse é o caso, né? Uma coisa sou eu, né, com a minha garrafa com gasolina e tacar. Outra coisa é o outro com bala de borracha, cacetete, tá entendendo? Jato d'água, é outra situação. Então, nesse caso, a perseguição ficou muito mais dura contra eles. Eles foram para a Holanda. E aí, sem desconsiderar, obviamente, os apóstolos e os fiéis que atravessaram a Idade Média, Lutero, Zwingli, os anabatistas, Calvino, os anglicanos, os puritanos e os separatistas ingleses, ambos com seus erros e acertos em seus caminhos e descaminhos, colaboraram para que os batistas fossem gerados por Deus e para Deus. Então a gente vai reparar que assim, enquanto o rastro de sangue vê essa sucessão ininterrupta, e aqueles que defendem a herança dos anabatistas, como assim, a partir dos anabatistas que nós surgimos, nós temos obviamente influência de vários grupos, de várias épocas. Entretanto, historicamente falando, a gente fica assim, peraí, dado histórico, a gente tem a partir dos separatistas que vão para a Holanda. Quando a perseguição fica braba e a gente vai sair. E aí, diante de uma situação dessa, a gente vai para o próximo ponto para falar sobre os batistas e a reforma protestante, depois que eu for lá na secretaria ver quem é esse anjo da bênção que quer falar comigo a essa hora da noite. O senhor estava falando, não tem coisa de interromper. Tem problema não, mas aí ela não ficou coisa de interromper e tá certo. Valeu então, gente.